Com o surgimento da cosmologia da Terra plana, muitos questionamentos começaram a vir à tona sobre a real cartografia do nosso mundo. Os mapas de hoje realmente representam a nossa realidade? Estão na proporção correta? Como são realmente os continentes? Existiram microcontinentes, ilhas ou locais ocultados nos mapas? Todos sabemos que os governos estão ocultando algo na Antártida. Porém, não só a Antártida é envolta em mistérios. Pouco foco se dá ao Centro-Norte. Outro local que possui características tão importantes quanto a Antártida é o Monte Meru. Monte Meru, local para o acesso ao Jardim do Éden. Existe a falsa impressão de que qualquer um pode ir ao Polo Norte, porém poucos exploradores foram até a presente data. Os oceanos perigosos e as condições climáticas precárias geralmente impedem os exploradores que tentam chegar às regiões polares. A jornada através desses perigos, tanto por barco, avião ou a pé, se mostraram muito difíceis. Em 6 de abril de 1909, Robert Peary afirmou ser a primeira pessoa na história registrada a chegar no Polo Norte. Mas veremos que há fortes evidências históricas indicando não ser Peary o primeiro a ter chegado lá. Em tempos remotos, os navegantes europeus acreditavam que as agulhas das bússolas eram atraídas por uma montanha magnética ou ilha magnética no norte longínquo, ou ainda pela estrela Polaris. Os antigos relatos falam que marinheiros e aventureiros que navegaram para o centro-norte da nossa Terra. Alguns dizem que em suas viagens eles encontraram redemoinhos grandes o suficiente para naufragar navios inteiros. A montanha magnética atraía os pregos e rebites dos cascos de seus navios. Bússolas nos dão a pista. Apontam somente para o norte, que é o centro da Terra plana, mas a mesma nunca é atraída para o sul. Os registros históricos sugerem que a humanidade explorou os extremos do norte desde 325 a.C., penetrando no Círculo Ártico. Tal façanha podem ser atribuídas à Grécia Antiga e ao marinheiro Pitéias Massiliensis, que foi um contemporâneo de Aristóteles e Alexandre o Grande. Ele era um geógrafo grego que viveu na colônia de Massália, atual Marsella, na França. Relatos dizem que Pitéias atingiu um mar congelado enquanto tentava encontrar a fonte magnética da Terra e descreveu o que se acredita ser a aurora e o sol da meia-noite. É possível que Pitéias chegou até a Islândia, enquanto ninguém sabe exatamente o quão longe Pitéias navegou. Ele pode ter atravessado o Círculo Ártico, chegando até mesmo no centro-norte. A ideia hoje defendida pela pseudociência é que o magnetismo da Terra é proveniente de um dínamo lá no núcleo, onde supostamente haveria ferro e níquel derretido. Tal teoria foi proposta inicialmente por Sir William Gilbert em 1600, sendo ele um membro da corte da Rainha Isabel I da Inglaterra. Foi ele o primeiro a definir o Polo Norte magnético, onde o campo aponta na vertical, no sentido do interior da Terra. Porém, tal definição para a origem do campo magnético da Terra não se aplica, pois metais aquecidos perdem a sua propriedade magnética.
Há restrições de acesso ao centro-norte, exercido por Canadá, Estados Unidos, através do Alasca, Rússia, através da Sibéria, Dinamarca, através da Groenlândia e Noruega, por Svalbard. Por ser uma área muito menor comparada à Antártida, não houve necessidade de um tratado internacional, sendo responsabilidade dessas 5 nações citadas acima para ter o controle de acesso. Note que no Google Earth, a região do paralelo 90 norte está com distorções e manipulações gráficas, não sendo a representação real do local. O que estão escondendo no centro-norte? Já o Inventio Fortunata, que significa fortuna descoberta, é um livro hoje perdido, provavelmente datado do século XIV d.C., sendo um diário de viagem escrito por um frade franciscano do século XIV de Oxford, na Inglaterra, que viajou pela região do Atlântico Norte no início da década de 1360, fazendo algumas viagens de negócios em nome de Edward III, rei da Inglaterra. Ele descreveu o que encontrou em sua primeira viagem às ilhas para além de 84 graus norte, contendo uma descrição do centro-norte como uma montanha magnética, também chamada de Rupes Nigra, que significa rocha negra, rodeada por um redemoinho gigante, 4 ilhas e 4 rios. Dessa montanha descem águas para a terra, como se fosse derramada através de um funil. Os 4 rios possuíam fortes correntes que atraíam navios para o redemoinho interior. O livro contava que cerca de 4.000 pessoas entraram nos mares interiores e nunca voltaram. Preste atenção nas próximas cenas. Eles adentram em outra dimensão, como um mundo invertido, e a orientação de embaixo e em cima são invertidas. É como que se eles flutuassem para baixo ou afundassem para cima. Note que a força de atração dominante passa para uma fase neutra e depois é invertida. Tudo isso se dá após um clarão no céu advindo de uma aurora boreal, fenômeno esse vinculado com as correntes de Birkeland e as linhas do campo magnético lá no centro-norte. Infelizmente, quando os exploradores do Atlântico procuravam informações na década de 1490, o Inventio havia desaparecido. Isso foi intencional, para ocultar a verdade e manter a face da Terra globo, justamente no período das grandes navegações. E só era conhecido através de um resumo em um segundo texto, o Itinerarium, escrito por um viajante chamado Jacobs Quinoian. O resumo de Quinoian foi a base para a representação da região do Ártico em muitos mapas. Um dos primeiros mapas a representar a Terra como um globo foi o de Martin Behaim, em 1492. A maior parte do que sabemos dos conteúdos do Inventio Fortunata é encontrada em uma carta do cartógrafo flamíngo Gerhardus Mercator ao astrônomo inglês John Dee, datado de 20 de abril de 1577, agora localizado no Museu Britânico. Entre os anos de 1500 a 1600, foram feitos muitos mapas que mostravam 4 grandes ilhas na região do Ártico,
em torno do Polo Norte. Mapas do século XVI e XVII, incluindo os de Gerhardus Mercator e seus sucessores, mostram essas massas terrestres do Ártico. Onde podemos ver uma grande montanha negra chamada Rupes Nigra, rodeada por um grande redemoinho, em que há 4 rios dividindo uma enorme massa de terra em 4 ilhas distintas. O Inventio Fortunata, que também se refere a trabalhos muito mais antigos e também igualmente perdidos, mas que, de repente, em meados de 1600, todos os vestígios das 4 terras do Ártico, a montanha central e o redemoinho haviam desaparecido dos mapas. A influência do livro sobre a ideia ocidental da geografia da região ártica persistiu por vários séculos, mas após a teoria heliocêntrica, tal influência ficou no passado. Cristóvão Colombo solicitou o Inventio Fortunata, conforme carta de John Dee, datada de dezembro de 1497. Atualmente, somos informados de que não há terra no Polo Norte, mas em vez disso, uma camada de gelo flutuante que se expande e contrai a cada temporada ao longo das estações. Antes de avançarmos, precisaremos rever nossos conceitos. Mitologias não são contos de fadas. Claro, podem haver exageros e acréscimos, mas todas narram experiências que foram testemunhadas pelos antigos, em tempos do ápice da tecnologia na Terra. Hoje em dia, nos mostram que os fatos ocorridos no passado são meras lendas, enquanto nos empurram teorias e mais teorias, que são apresentadas como verdades absolutas e inquestionáveis. Numa sociedade de valores trocados, a verdade é tida como mitologia e a mentira como ciência. Na cosmologia hindu, Jain e budista, o Monte Meru é uma montanha sagrada que é considerada o centro de todos os universos físicos e espirituais. O nome Meru ou Sumeru vem do sânscrito e significa que é maravilhoso. Provavelmente esse lugar nomeou a primeira civilização humana, a Suméria. Muitos famosos templos hindu, Jain e budistas, como o Piatat, foram construídos representando esta montanha. A estupa do hinduísmo e depois do budismo reflete o Monte Meru, e segundo essas religiões, Meru possui a forma de uma ampulheta, torus ou maçã e está no centro polar de um complexo de mares e montanhas do tipo mandala, cada um com menor largura e altura, formando planos concêntricos em camadas. Existem 4 mares e 4 paredes de montanhas circundantes, até chegar ao vasto mar exterior, que forma a maior parte da superfície do mundo, em que os continentes conhecidos são meramente pequenas ilhas.
Nas tradições hinduístas, há afirmações que Surya, ou seja, o Deus Sol, juntamente com todos os seus planetas, circundam o Monte Meru todos os dias. No heliocentrismo, tal localização seria improvável, mas na verdadeira cosmologia da Terra se mostra possível a existência desse lugar. Para os hindus, a montanha sagrada Meru foi considerada a residência do deus Brahma na antiguidade. O monte possui 4 bordas com terraços, cada um mais amplo do que o de cima. O primeiro terraço constitui o paraíso dos 4 grandes reis e é dividido em 4 partes: norte, sul, leste e oeste. Cada seção é governada por um dos 4 grandes reis, que se deslocam para o exterior do mundo que eles supervisionam. Podemos ver uma grande semelhança com aquilo que é narrado nas Escrituras. E, depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma, a qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estavam presos junto ao rio Eufrates. Apocalipse 7:1 e 9:14. Esses 4 cantos são 4 ângulos de 90 graus, representando os 4 pontos cardeais. Nas antigas cosmologias, como a Maia, a Inca e a dos Navarro, sempre temos um monte ou pirâmide na parte central. Existe um conceito em diversas civilizações antigas de um eixo cósmico ou pilar mundial, sendo o centro do mundo como uma árvore que leva até os céus. Tal conceito era um símbolo ubíquo, o ponto de início do mundo, onde as 4 direções da bússola se encontram, sendo a conexão entre terra e céu. As Escrituras mostram também uma árvore central. Eu estava assim olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que sua altura chegava até o céu. Daniel 4, 10, 11. Ao centro do Éden estava a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Gênesis 2, 9. O Oriente Médio nunca foi o local do Jardim do Éden. Muitos acadêmicos dizem que o Golfo Pérsico era o local para o jardim, mas que foi posteriormente inundado com a subida do mar. Mas a Bíblia não diz que o Éden foi destruído ou submerso. A história reescrita nos ocultou que o verdadeiro acesso para o Éden está no centro-norte. Por séculos, arqueólogos, teólogos e estudiosos debatem o local e até mesmo a existência do maior de todos os mundos perdidos: o Jardim do Éden da Bíblia. Foi aqui, de acordo com o livro hebraico de Gênesis, que um paraíso uma vez existiu. Um paraíso onde os primeiros seres humanos, Adão e Eva, foram de fato criados por Deus. Quando nós olhamos para o Jardim do Éden, sabemos que há de fato uma descrição física de onde ele era. É dito que 4 rios específicos saíam dele, ou de perto dele. Então podemos de fato procurá-lo. 2 destes rios, os rios Tigre e Eufrates, são bem conhecidos. Eles correm por onde é hoje o Iraque.
Iraque. Os outros 2 rios descritos não são bem conhecidos. Os pesquisadores agora acreditam que o terceiro rio, conhecido como o Rio Karun, atravessa o Irã e se junta ao Eufrates ao norte do Golfo Pérsico. Então, em 2010, imagens de satélite revelaram um rio fóssil, ou um leito seco de rio chamado Wadi Baton, que uma vez fluiu pelo norte da Arábia e também se juntou ao Eufrates. Poderiam esses 2 rios ter sido o local dos rios Pison e Gion? Os rios perdidos mencionados na Bíblia que apontam para a localização real do Jardim do Éden? No livro de Gênesis tem um trecho que diz que 4 rios formam um rio. Então, uma leitura muito atenta indica que quando você junta os 2 rios que estão hoje no Iraque, o Tigre e o Eufrates, com o rio que está no Irã, o Karun, e o rio fóssil na Arábia, você forma um rio, sendo esse o local aproximado ao norte do Golfo Pérsico. E de acordo com a Bíblia, esse único rio corria pelo Jardim do Éden. Então, com base em imagens do local e uma leitura atenta do texto hebraico, eu acho que a localização do Jardim do Éden está sob as águas do Golfo Pérsico e não em terra. Os cientistas acreditam que durante a última idade do gelo, as calotas polares tinham 3 quilômetros de altura. E o nível dos oceanos era 50 metros mais baixo do que é hoje. Estudos recentes sugerem que a área do Golfo Pérsico teria sido uma planície seca e fértil do tamanho da Inglaterra, oferecendo um refúgio ideal para alguns dos primeiros humanos fora da África, cerca de 75 mil anos antes. Mas como as calotas polares derreteram ao longo de milhares de anos, as águas do que é agora o Oceano Índico inundaram a Terra e formaram o Golfo Pérsico. Durante esse longo período, houve pelo menos 3 episódios de inundações muito importantes, onde você veria uma subida de 9 a 12 metros do nível do mar da noite para o dia. Será que uma grande inundação, talvez a descrita na história bíblica da Arca de Noé, foi mesmo a responsável pelo desaparecimento do chamado Jardim do Éden? A mitologia nórdica relata o reino de Midgard, que é o nome do reino dos humanos. Midgard, em dinamarquês, e Middlegarden, em inglês, significam Jardim Central ou Terra-média. O mundo de Midgard localiza-se no meio de Yggdrasil, a árvore central que fica no meio do jardim, cercada por um mundo de água ou oceano, cuja passagem é intransponível. O oceano é habitado pela enorme serpente marinha Jomungandr, que circula todo o mar, formando um anel que impede a passagem de qualquer ser ao agarrar a sua própria cauda. Esse é o símbolo do Ouroboros. Midgard é representada como sendo um mundo intermédio entre Asgard e Niflheim, respectivamente o paraíso e o inferno nórdicos. Em Midgard está o Menheim, que é o lar dos homens. Midgard será destruída na Batalha de Ragnarok, a batalha final, que terá lugar na planície de Vigrid. Nessa batalha, Jomungandr, a gigantesca serpente que habita o oceano, irá levantar-se e envenenará a terra e o mar. Seria essa visão cosmológica um insight dos nórdicos sobre o que o livro do Apocalipse relata sobre a terra, a planície de Megido, o dragão vermelho e as bestas que emergem da terra e do mar? Tanto o Inventio Fortunata quanto os nórdicos falavam que um rio sagrado, por nome Agartha, que estaria no centro da terra, sendo suas águas provenientes do céu, fluindo diretamente do trono de Deus, como um tubo feito de cristal transparente do firmamento.
estendendo-se da terra até o céu. Agartha alimenta os 4 rios sagrados da terra e são narrados na Bíblia como pertencentes ao Jardim do Éden, o Pishon, o Gihon, Tigres e o Eufrates, Gênesis 2:10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e ali se dividia e se tornava em 4 braços. Ainda segundo os nórdicos, as águas de Agartha reabastecem a cada 12 horas. De acordo com eles, essa seria a causa das marés. Entre essas 12 horas, os redemoinhos e sumidouros subterrâneos drenam o excesso de água. Todos os rios vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Ao lugar para onde os rios vão, para ali tornam eles a correr. Eclesiastes 1:7. As marés não podem ser explicadas cientificamente pela gravidade da Lua, e sabemos que esse fenômeno ocorre 2 vezes por dia, e não possui ação sobre lagos e mares fechados, como o Mar Cáspio. O fenômeno da superlua ocorreu e não houve um único relato de uma supermaré em nenhum lugar. Magneticamente, o centro-norte da Terra é o polo negativo, atraindo a parte norte da agulha de uma bússola. Já na borda, ao sul, é o polo positivo, que atua repelindo a parte norte da bússola. Eletricamente, o centro-norte é um cátodo de carga negativa e a borda ao sul é um ânodo de carga positiva. Os oceanos, que possuem todos os elementos e minerais, como o sal e o ouro, para atuarem como ponte salina, que transportam os elétrons do sul para o norte, interagindo com o domo. Logo, os oceanos são a solução eletrolítica para mover todo o circuito. No sul, ou borda, há uma grande concentração de enxofre, nitrogênio e outros óxidos. No norte, há muito zinco, ferro, cobre e manganês. E todos esses elementos fazem parte de uma pilha ou bateria. O Sol seria um ânodo positivo e a Lua o cátodo negativo. Os 2 cinturões de Van Allen fazem o Sol e Lua levitarem. Logo se percebe que a Terra possui eletricidade suficiente para compor todo o sistema do nosso universo elétrico. Você sabia? Note que, em inglês, os nomes de alguns países remetem ao acesso para o Éden, o centro-norte. Suécia, por exemplo, é Sweden, que ficou a junção de SW, que é a sigla para sudoeste, e o final, Éden. Groenlândia, por exemplo, é Greenland, que é a junção da palavra verde mais terra, terra verde. Em outras palavras, esse nome hoje soa muito estranho para uma região totalmente de clima frio e coberta por gelo a maior parte do ano. Também se percebe palavras como escondido em inglês, do qual soa como um anagrama, hidden, que seria o verbo to hide, mais a palavra Eden, que é Éden em português, no qual remete naquilo que chamamos de programação de linguagem secreta, e teria o seu significado mais preciso como o Éden escondido, hidden. Sabemos que o Sol e a Lua funcionam como ponteiros de um relógio, mas poderia o Meru também ser a causa dos halos solares que vemos? Explorando o papel do plasma na mitologia, tendo o eixo do mundo como um fenômeno elétrico, vemos esse pilar cósmico com 4 eixos ou rios cósmicos. Pois o fluxo plasmático
se assemelha com o fluir das águas de um rio sobre a luz do sol. O próprio nome Via Láctea, ou Caminho do Leite, já mostra uma questão de um líquido, no caso, o leite, como um fluido cósmico. Rocks. No, not rocks. Stars. This is the map no man can read. This island is a perfect reflection of the heavens. Why isn't it glowing? Finish it, Karina. The missing star. My father. I do it for him. Já no filme A Torre Negra, baseada no livro de O Pistoleiro, de Stephen King, que fala sobre a eterna guerra da luz contra as trevas. O filme conta a história do garoto Jake Chambers, um aventureiro de 11 anos que descobre pistas para uma outra dimensão, chamada Midworld, a Terra-média, e na jornada ele encontra um pistoleiro por nome de Roland Deschain, que está na busca pela Torre Negra, que é mostrada no mapa e fica no centro do mundo, e ficou lá desde o começo dos tempos. A torre está num ponto que seria uma espécie de eixo do espaço e do tempo, que sustenta o campo magnético da Terra, impedindo a escuridão de invadir a Terra, onde o campo magnético age como uma barreira, como um campo de força,
sendo sustentado pela Torre Negra. Você desenha com habilidade. Eu só não sei o que é isso. É um mapa. Meu pai me mostrou um mapa como esse uma vez. Dentro do círculo estão o seu mundo e o meu mundo. E muitos outros. Ninguém sabe quantos. A Torre Negra está no centro de todas as coisas. Ela está lá desde o princípio dos tempos. Ela emite uma energia poderosa e protege o universo. E nos protege do que há do lado de fora. Como assim, lado de fora? O que tem do lado de fora do universo? O lado de fora é a escuridão sem fim, cheia de demônios, tentando nos pegar. Walter quer derrubar a torre e deixar que eles entrem. Quando a torre cair, ele irá governar em um mundo cheio de monstros. Em King Kong, na Ilha da Caveira, há uma terra escondida, cercada por um sistema de tempestades perpétuas. Quando as pessoas finalmente chegam lá de helicóptero, você pode ver a aurora boreal. E então, lá nós temos uma terra escondida na conexão do Ártico. Outro filme é The Big Friend Giant, onde através de um poço se chega a outro mundo e pode-se notar as luzes da aurora boreal. E no outro mundo está a Árvore da Vida, ou Yggdrasil. Também, em Mulher Maravilha, um soldado se aproxima das águas do mar, que estão escuras. Depois de tocar na Cruz de Malta ao fundo, que também representa o Monte Meru, as águas ficam claras e ele consegue enxergar uma terra escondida. Já no filme A Bússola de Ouro, existe um pó mágico no Polo Norte que conecta os mundos para um universo paralelo. No filme A Fonte, o simbolismo da Árvore da Vida é nítido, onde ela está fechada pelo domo esférico. Por fim, durante os créditos finais do primeiro filme de Thor, há uma montanha de cristais alcançando o céu e se invertendo para dar acesso a um outro mundo. Já no mundo dos videogames, temos essa cena no game Uncharted 2. That's amazing. Chloe, I know where that is. Let me use your bag. Which means... the entrance to Shambhala must be right here. Here it is, Elena.
The secret entrance to Shambhala. E para finalizar, também com God of War. É aqui? Que escuro. Esse templo está adormecido, submerso há quase 150 invernos. Só precisa da luz da Bifrost para despertar. Aquelas raízes não parecem sua magia. E não são. Essas raízes são parte da grande árvore do mundo e permitem viajar entre os reinos. Aproximem-se da mesa. Como funciona? Você precisa disso. Uma Bifrost. Para criar a viagem entre reinos. Pode capturar, manter e transferir a luz de Alfheim. Coloque a Bifrost ali. E agora? Espere um momento. O templo ainda precisa despertar de seu longo sono. É dessa sala, e apenas dela, que vocês serão capazes de viajar entre os reinos. O que você vê representa o templo onde estamos, bem como as torres dos reinos que circundam o Lago dos Nove lá fora. Todos os reinos existem no mesmo espaço físico, refletindo uns aos outros. Essas portas, as torres lá fora e os 9 reinos estão todos interligados, coexistindo nos galhos da árvore do mundo, separados apenas pela luz da Bifrost de Alfheim. Esse lugar foca e controla essa luz. E essa é a árvore do mundo? É só uma representação artística. Não, a Yggdrasil é muito, muito mais do que isso. A árvore da vida está ligada ao destino do mundo, assim como nós. A árvore nutre nosso solo. O orvalho das folhas alimenta nossos vales e rios. A própria existência da árvore sustenta toda a criação ao longo de seus ramos. Sua energia vital está entrelaçada na trama da vida. Nascer, crescer, morrer e renascer. Cada fio transcende o tempo, transcende o espaço. Tudo está ligado à árvore. Bom, funciona assim. Does it look weird? A secret place. Where nothing was impossible. You're not seeing this! Casey, stop it! Get it? It's a magnetic field. No way. Magnetic rocks? O Monte Meru recebeu muitos nomes de acordo com a cultura e ele é conhecido como o lugar dos 1000 nomes, porque ele é conhecido como Agartha para os nórdicos, Paradisha para os hindus, Hiperbórea para os gregos, Avalon para os celtas, Shambhala para os budistas e por fim na Bíblia, Jardim do Éden.
Provavelmente, o monte que Jesus esteve com Ha-Satan foi o Monte Meru no centro-norte. Nesse local, onde caiu o primeiro Adão, poderia ser ideal para fazer tentar cair o segundo Adão. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Mateus 4, 8, 10. O local de acesso está no centro-norte, mas o Éden em si está em outra dimensão. Adão e Eva foram expulsos do Éden, o que já implica que o local que hoje habitamos, este reino terra, não é o Éden. Se nós ainda estamos no mesmo local dimensional do Éden, logo nós não fomos expulsos. O Éden era uma região como um plano flutuante que foi embora com a queda do homem. Mas o que seria essa espada inflamada ao redor? A aurora boreal. Este material testifica com você? Recebeu um chamado para colaborar com essa obra? Venha fazer parte do grupo de membros do canal, onde temos materiais, vídeos, livros, estudos, podcasts e lives exclusivas. Solicitação via e-mail, canaldnacd@gmail.com.